Olá, seja bem-vindo. Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia sempre a serviço da informação e do entretenimento. No programa de hoje, André Santos. Ele que é bailarino e também produtor cultural. Vamos estar nesse bate-papo aqui com o André, falando um pouco da sua história e dos projetos que estão acontecendo. Pós-pandemia, a arte voltando à cena. Mas antes, iniciar com os cumprimentos de praxe ao Poder Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Nossos cumprimentos. E um cumprimento especial a você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. André Santos, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Márcio, pelo convite. O prazer é todo meu poder vir aqui no seu programa, estar aqui no virtual e trocar saberes artísticos com você. Vamos lá, preparado para um super bate-papo. A cidade de Cubatão sempre foi um celeiro de artistas, de atletas, de personalidades. Uma cidade, eu costumo dizer, que são todos os Brasis, né? Todos os Brasis que se imagináveis aqui dentro da cidade de Cubatão. Ela é uma miniatura de todo o território nacional. Pela imigração, por todos os povos aqui representados, por essa mistura que nos torna especiais, né? O brasileiro é um povo especial nessa mistura toda. E a cidade de Cubatão, ela tem essa característica de ter tudo o que o Brasil tem em povo aqui na sua região. E que dá uma condição especial, espetacular e um celeiro de atletas e artistas. E você, filho da cidade, né, e começou na dança e fez da dança o seu mistério, fez da dança a sua vida, o seu profissionalismo. Me fala isso, André. Me fala um pouco da sua vida. Quantos anos, família de quantos irmãos? Na verdade, nós somos em 4, mas antes de qualquer coisa, é muito legal você falar sobre esse celeiro de artistas que a gente tem aqui na cidade, porque eu costumo dizer que também nós temos uma miscigenação cultural, né? Porque assim, Cubatão acabou trazendo muitos migrantes para cá, de outros estados e até de outros países, tá? Que constituíram família aqui, que cresceram aqui e essas famílias também, com essas famílias vieram muitas culturas regionais. E aí eu chamo de miscigenação por conta disso. A gente tem artistas em todas as vertentes culturais, principalmente da dança, e que hoje conseguem levar o nome de Cubatão para ir para vários países do mundo, o que é muito bom pra gente, né? Seria muito legal se todo mundo tivesse essa visão de poder ver e perceber o quão rico nós somos em fazer artistas aqui na cidade. Mas enfim, eu venho de uma família simples. Minha mãe era nordestina de Sergipe e veio para São Paulo para tentar a vida, né? Como todo mundo no início dos anos 70, ela veio para cá porque São Paulo estava no boom da economia naquele momento. E aí ela veio com a família para cá. Na verdade, ela veio grávida do meu irmão mais velho. Eu nasci aqui, nós somos em 4 e não sei se por bem ou por mal, mas assim, na família eu fui o único que saiu aí por esse lado artístico para tentar descobrir esses caminhos da arte e acabei me tornando um cidadão artista. Algum artista na sua árvore genealógica, algum parente, algum avô, algum tio? Cara, muito louco, eu não tenho referências nenhuma. Referência assim, da minha família próxima, não sei, distante, mas eu acredito que não, porque assim, nós somos aquela coisa, né, naquela época era mãe solo, minha mãe era mãe solo, então as minhas tias vieram com a minha mãe, com a minha avó, eram todas mulheres, então assim, não tinha um homem na casa, então a ideia delas era vir para São Paulo para trabalhar. Então assim, eu não tenho muitas referências sobre as minhas raízes familiares, mas sim, eu acredito que não, da família com que eu cresci, na verdade, não temos nenhuma referência artística. Eu acho que fui uma curva fora do ponto. E como surgiu isso para você? Foi na escola? Você estudou onde? Escolas municipal? Estudei aqui em Cubatão, estudei no EMEI São Paulo quando criança. EMEI São Paulo. Participava das festas temáticas da escola. Eu sempre queria estar dançando lá, fazendo apresentação com os alunos que eram escolhidos. Depois no ensino fundamental eu fui para o Anchieta, e no Anchieta também, aí eu descobri que a dança era legal, eu descobri a arte, eu queria fazer teatro quando eu era do ensino fundamental no Anchieta, e em todas as festas temáticas eu sempre estava no grupo que subia ao palco para fazer apresentações. Dança, sempre dançando. Dança. E o que dança bom? E teatro, na verdade a gente tinha umas produções teatrais de escolares que eu fazia parte, e aí com
com 14, 15 anos, eu descobri o grupo Força, Fé e Raiz. O grupo do pessoal do Meninos Guerreiros, da capoeira, do Bolsão 8. Isso no meado dos anos 80. E aí descobri a Cris Santos, Geraldo, o pessoal que eles faziam teatro com a molecada do Bolsão, um pessoalzinho que tinha lá. E eu descobri por um acaso, cara. Fazendo campanha política, eu descobri a minha via artística como ator. E aí eu fui fazer teatro e aí não parei mais. Aí fiz teatro, fiz música, fiz dança, acabei virando professor e aí não descobri outras coisas, não descobri outros caminhos. Vamos pegar, antes de a gente chegar nesse momento atual, adolescência do André. Música, década de 80 e 90, foi uma década em que... Enlouquecida. E a música frutífera. Muito som, muitas bandas inovando, muitas bandas internacionais, bandas nacionais, né? O rock fazendo a sua revolução e tudo mais, e vários estilos. Sim. Qual era o estilo que o André mais gostava? Eu gostava de tudo, Maurício. Eu gostava de tudo. É muito engraçado você falar, porque era uma época em que eu sabia, porque eu já vinha no período escolar, sabendo que eu queria estar no palco. Eu me propunha sempre a estar dançando com os grupos que eram escolhidos para estar em cima de um palco. Eu ouvia de tudo um pouco. Eu sempre ouvi muita música. Eu ouvia forró, eu ouvia a música que hoje chama brega, né, que a gente chamava de música nacional romântica. Eu ouvia música internacional, que era tudo. Eu ouvia rock naquela época, eu ouvia rock nacional, eu ouvi muito as raízes do rock nacional vindas de Brasília, vindas de Minas, os meninos de Brasília, fantástico. Renato Russo com Legião, o próprio Dinho, o próprio Capital, né? O Skank, o Frauzino, o Rogério Frauzino do Paralamas, os meninos todos assim, eu sempre curti muito. E aí eu sabia que eu gostava de cantar, aliás, a minha frustração hoje, mas isso é uma outra conversa. Enfim, eu sabia que eu gostava muito de música, eu gostava muito da arte, independente de qual vertente fosse, a arte pra mim estava no sangue. E aí aqui a gente tinha um conservatório, né, naquela época, e era um mundo completamente longe do meu mundo. É muito louco isso. É muito à parte, era um mundo à parte. É muito louco falar sobre isso, porque naquela época a gente o conservatório já existia e era um grande celeiro de formar artistas da arte, da música e da dança, já tinha dança. E para mim era um mundo à parte, na verdade, né? Eu morava na Vila Esperança, eu cresci na Vila Esperança e o meu mundo era o mundo daquela rua de terra, era o mundo daquela linha do trem, era o mundo de subir em árvore, era subir o morro ali, a Serra do Mar, várias vezes, cara, quando moleque a gente... Sítio do Pica-Pau, o Sítio Novo, que não era Sítio Novo, né, que era Mangue. Sim. A gente ia pro... E assim, a minha infância foi assim, e eu consumia música ouvindo rádio. Eu aprendi inglês, aprendi inglês ouvindo rádio, ouvindo tradução na Tribuna FM, na época, nas rádios que a gente tinha. E eu sempre ouvia e eu gravava na minha fita cassete as traduções, eu gravava as músicas, porque eu sempre gostei. E aí eu queria aprender a cantar, só que eu não sabia falar inglês. Baile à noite foi, com certeza. Sem dúvida. Domingueiras. Domingueira nem tanto, eu fui mais tarde um pouquinho, mas eu era coisa de esporte, né? Guimarães, esporte. Nessa época eu já tinha uma turminha de adolescente que adorava. Tinha New Age, Miami. Aí depois veio Lambada. Que saudade, cara, dessa época. Era tão bom, né? Eu costumo dizer que era uma época rica em cultura, né? A época da liberdade era uma época que... não que hoje não seja, mas hoje a gente tem uma expansão muito grande que se confunde um pouco. Talvez nós nos permitíamos ouvir de tudo, mais ou menos isso. A gente permitia ouvir tudo. Hoje em dia, você diz naquela época. Eu acho que nós nos permitimos, mas era uma coisa muito mais organizada, digamos assim, porque as coisas não vinham. Hoje em dia, eu falo que hoje em dia a gente tem muita informação e a gente não consegue se entender. Porque os adolescentes não conseguem entender o caminho. Comentando com Maria Clara, a gente vê essa questão de algumas vertentes, algumas playlists, que eu faço a minha playlist. Então eu não ouço mais algo que seja comum a todos, eu ouço só o que eu gosto. E eu me fecho num mundo em que eu não consigo ouvir outras coisas. Eu tenho esse problema. Você vive assim? Eu me encontro nesse lugar também, porque às vezes eu tô em casa ou vendo, porque hoje em dia a gente tem várias opções, então assim, eu opto por não ver muito canal aberto. Sim. Então a gente às vezes está por uma casa sentando ou vendo alguma coisa ou ouvindo alguma coisa, que você faz parte de uma sociedade, e aí você vê todo mundo embalado num ritmo ou em uma letra de uma música que
que você se sente meio que um peixe fora d'água, porque eu falo, mas eu nunca ouvi isso, mas enfim. E aí eu vou começar a aprender a entender onde nós estamos, assim, nesse cenário, para me localizar, para poder também meio discutir, que, opa, deixa eu aterrar um pouquinho aqui. Deixa eu saber, eu faço parte desse universo, então deixa eu estar nele. Mas é muito louco isso. Quais foram as suas dificuldades para ingressar na questão no mundo artístico? Porque a gente sempre ouve, principalmente naquela década, sempre houve, eu não vou falar marginalização, mas sempre houve uma não apreciação. As pessoas tinham tabus. Não, é isso, é aquilo. Não, cara, não, tem que trabalhar na indústria. Tem que fazer um curso profissionalizante disto, daquilo. Não, você tem que... essa coisa do polo industrial ser o grande empregador forçava com que todo mundo tinha que seguir uma linha no polo. É a estrutura social que a gente vive, né? Sim. A gente vive nessa estrutura de achar que tudo que já está pronto é o certo, é o caminho que todos devem seguir. Sim. Eu acho que assim, eu tive vários percalços, eu não vou ser hipócrita ou dizer que não. Mas eu acho, cara, que o pior foi... Sabe assim, colocar a mochila nas costas e ir para a rua encarar a sociedade, no sentido de encarar essa... Eu não gosto nem de tocar nessa temática, mas essa temática faz parte da minha vida, porque é essa coisa de enfrentar o racismo. Porque nos anos 80 e 90 não era fácil. Primeiro você ver homem dançando. Eu dançava, eu sou formada, minha especialidade é o jazz dance. É uma especialidade muito bacana. É uma especialidade que já na época eu fazia parte de um grupo aqui em Cubatão, que era o Espaço Inverso. Era eu, o Zeca, o Alexandre e uma galera daqui de adolescentes. Nós fazíamos parte de um grupo, nós éramos um grupo de 12 homens que dançavam jazz. Naquele período onde o jazz era uma linha muito feminilizada. Sim. E nós a mídia fazia muito isso, né? E nós éramos de uma cidade que não tinha muito essa visão do artista na dança, principalmente o artista homem na dança e no estilo jazz. Então eu acho que o que mais pegou... A minha mãe, na minha casa também a gente tinha um problema com família, mas isso a gente acaba passando por cima, porque preocupação a família, de mãe não é problema, preocupação de mãe. Porque assim, fala, você tá com 14 anos, você tá com 15 anos, tá estudando, ok, mas aí você tem que pensar que o futuro é um mercado corporativo, é um emprego. E minha mãe sempre trabalhou, minha mãe era empregada doméstica, então assim, ela não tinha muito tempo de ficar em casa dando conselho. Ela falava, é certo ou errado, vai. Binário, assim, é A ou B, pronto. É A ou B, e a gente não tinha. E aí eu vendo as narrativas que eu escuto hoje, é muito legal, porque eu falo, caramba, eu acho que a minha família, não só eu, acho que a minha parte da família é uma parte vencedora, porque nós somos criados por mãe solo, nós somos em 4 irmãos, como eu falei, e ela, minha mãe, eu lembro que uma época das nossas vidas, ela trabalhava em São Paulo e voltava para casa de 15 em 15 dias. Nossa. E nós éramos adolescentes. E aí foi nessa época que a minha irmã engravidou com 15 anos, né? E aí a minha mãe, tipo assim, nós tivemos discernimento para não cair na besteira do que tinha a Deus dará naquela época. O que o mundo oferecia. O que o mundo oferecia naquela tanta facilidade. Época era muito louco. Então eu acho que assim, o meu maior problema em conquistar o espaço, não que eu não tenha conquistado, mas acho que o maior problema naquele momento era encarar a sociedade dentro dessas visões racistas e masculinizadas. Dentro de um conceito que não era favorável. Nunca foi, né? Nunca foi. O conceito social nunca foi favorável. Mas eu falo o conceito básico das estruturas, tá? Porque hoje em dia as pessoas até conseguem visualizar um pouco mais, estamos mais abertos. Vocês abriram um espaço para que as pessoas hoje possam desfrutar dessa situação. Porque quem enfrentou isso há 30 anos atrás... Não conseguiu. Sabe, é uma coisa muito complicado. E é muito engraçado porque assim, e sabe aquela coisa, tipo assim, nós sabíamos que não podíamos errar. Enquanto grupo masculino na dança, onde era visibilidade feminina, nós sabíamos que não podíamos errar. Então a gente fez de uma forma, e claro que nós tínhamos o conselho, o Zeca, que ele já era ele era de uma família mais estruturada, ele tinha uma outra visão de mundo, uma outra educação. Então ele trouxe um pouco dessa educação para mim e para os meninos que eram daquela equipe. Então a gente sabia que a gente estava indo para um lugar onde não tinha mais volta. E tudo bem lá na frente a gente escolher outros caminhos. Mas era um lugar insistir que, tipo, naquela escolha. E é muito legal essa referência artística que eu tenho, que nem você perguntou. Eu não venho da minha família, vem da minha família, mas a família que o mundo me deu. Que são os meus amigos artistas que até hoje são a família que você incorporou, que você atraiu para si. Minha família, tenho minha relação muito boa com meus irmãos, com os meus sobrinhos, mas a família que eu descobri no mundo artístico é minha família há 30 anos. A gente se encontra nos aniversários, a gente se encontra nas esquinas, a gente se encontra para bater papo,
A gente tem um grupo, e agora o WhatsApp ajuda, né? A gente se falar Facilita. mais vezes. Mas olhando, eu falo muito, né, em casa, que tipo assim, caramba, meu aniversário é quem eu vou chamar? O pessoal do grupo. Até hoje, a gente se trata como pessoal do grupo. A gente se encontra uma vez por ano no meu aniversário ou no aniversário da Juliana, que também fez parte do grupo. E já fazem 30 anos. 30 anos que isso acontece? 30 anos. 30 anos que isso acontece? Há 30 anos que a gente foi grupo, a gente foi amigo e a gente continua amigo, a gente continua se encontrando. Na verdade, a gente nunca parou, né? A gente parou de se ver quando eu morei fora. Na verdade, eu parei de ver o grupo quando eu morei fora do país. Mas o grupo sempre teve presente assim, na minha vida. A gente sempre se trocava carta, eu recebia a carta deles, recebia fotos. Como foi a experiência sua fora do país? O que você sentiu? Você olhou o Brasil, começou a ver o Brasil de forma diferente? As diferenças sociais gritaram mais no seu olhar? Você teve um olhar mais crítico, um olhar mais amoroso? Bateu mais saudade? Como foi? Porque é um aprendizado. Foi tudo muito misturado, viu, Márcio? Essa ideia da visão que a gente tem do nosso ambiente, estando fora do ambiente, eu acho que foi uma mistura de emoções, porque eu me descobri patriota enquanto fora do meu país, eu me descobri que eu amo esse lugar, eu me descobri brasileiro fora do país, mas por outro lado, eu percebo a injustiça que é o país com os seus cidadãos. O Brasil é um país injusto. O Brasil é um país que é muito rico em tudo. Você sabe que, tipo assim, que pra gente conseguir, pra economia alavancar, a gente tem tudo, que são as riquezas naturais que a gente podia aproveitar. A gente podia trabalhar tudo isso em prol do povo, não em benefício próprio. Enfim, mas são outras vertentes, é uma outra visão. Mas quando eu estava fora, eu consegui perceber, claro, aquela coisa, você precisa estar fora para ter uma visão teórica, né? É o que a gente chama de lente de aumento na teoria das relações internacionais. É quando você está fora e você consegue ter um parâmetro do que você está vendo fora do ambiente, e aí você consegue ver através de lentes de aumento para você poder fazer uma teoria e analisar bem aquele campo. É isso que eu comecei a perceber muito lá fora. E o que você observava da visão do estrangeiro em relação ao Brasil? Cara, é muito louco, porque assim, as pessoas com que eu me relacionei eram apaixonadas. Eu trabalhei num restaurante, eu fui bartender nos Estados Unidos enquanto eu estudava. E era muito louco, como eu falei, eu sempre gostei de cantar. Então eu colocava as músicas no restaurante que tinha que ter música ambiente. E eu sempre cantei. Então eu atendia os clientes cantando. E a gente acaba começando, tipo assim, existe uma relação muito legal entre cliente e o pessoal do atendimento. E atendimento, que a gente sente essa intimidade. E aí eles gostavam. E às vezes, quando eu não cantava, eles pediam pra cantar. Me convidaram pra ir pra aquele American Idol. Não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Que é um The Voice, mas lá atrás, nos anos 90. Eu fui chamado pra ir pro American Idol naquela época, porque eu trabalhava em Nova York e era o centro da música, né? Tinha muita gente ali fazendo música. E as pessoas iam pro restaurante, que era bem na capital do mundo ali que eu trabalhava. Então, iam artistas, iam repórteres, iam modelos, todo mundo que estava buscando... Iam produtores culturais, grandes escolas de dança. Aliás, eu conheci o diretor da escola que eu estudei, a diretora da escola que eu estudei nesse restaurante, porque eu cantando, ela veio perguntar, ela era uma negra e ela era diretora artística do Alvin Ailey. Foi aí que eu comecei a estudar no Alvin Ailey American Theater lá em Nova York, porque ela me viu cantando, me viu na escola e me convidou para ir. Eu fazia Broadway e ela me convidou para ir para lá. Foi muito legal. E aí eu percebi que as pessoas com quem eu me relacionava, que não eram brasileiros, eles tinham uma curiosidade. Eu vou dizer que a curiosidade deles os fez a se apaixonar pelo Brasil. A maioria das pessoas com quem eu me relacionei, né, claro. Então eles tinham uma visão de que, tipo assim, é aquela coisa, eles acham assim, é tudo muito maravilhoso. Eles acham que o Brasil é o país tropical, é o país onde tudo dá certo, é o país onde todo mundo é muito feliz, que independente dos problemas, as pessoas estão sempre rindo. É aquela coisa, né? Muita festa. Eu percebo assim, o Brasil é uma festa. Você quer curtir a vida? Vai, se aposenta e vai pro Brasil. Brasil tipo lá assim, é todo dia de festa. E as pessoas são muito solícitas. Aqui as pessoas, eles falam, né, da gente aqui, nossa, vocês são sorrindo. Mas né? O brasileiro tem isso, né, cara? É muito receptivo, né? Muito receptivo, é muito louco. Assim, eu morei no Canadá, eu morei no Japão, eu morei nos Estados Unidos. E essa receptividade do povo latino-americano, mesmo na Argentina, eu estive na Argentina, mesmo aqui nas regiões da América Latina, o Brasil é ao concurso. Você, em algum dos seus sonhos, você se imaginava na Broadway? Você se imaginava em Nova York? Você se imaginava ali transitando em Manhattan? Você imaginava? Você sabe que sim. Sim. Tinha essa sim. Sim, é muito louco. Tipo assim, isso mexe comigo um pouco, porque eu morava num lugar onde a gente morava num chão de terra. E eu falava pra minha mãe que eu não entendia, uma coisa que eu não entendia muito, por que a televisão naquela época, eu tenho
um algeriza a isso, porque naquela época a gente via a televisão, eu não me via representado, né, na TV, na verdade, por ser negro, mas principalmente porque eu ser negro e pobre, eu sempre fui pobre naquela época. Então eu olhava a televisão e eu olhava, por exemplo, eu lembro de uma novela que era Cambalacho, não sei se Cambalacho, você lembra, com a Fernanda Montenegro, sim, Fernando Torres e tal. E ela tinha vários filhos, e ela se dizia uma mulher pobre. Ela era o Gianfrancesco Guarnieri, ela, sim, era uma feirante, não, sim, não era, sim, feirante, não estou confundindo. Mas enfim, todas as novelas que você via um núcleo de famílias pobres, eu não entendia como aquela família pobre podia ter uma casa com um sofá para sentar, com um chão com tapete, isso quando e um criança. Café da manhã. Televisão colorida, com televisão, eu não tinha televisão, e eles tinham, sabe o que mais me impressionava, Márcio? Era ver uma família pobre e as pessoas, vai pro seu quarto e sobe a escada. Sabe umas coisas assim? Eu falei, como assim? Como assim, escada? Como pobre, assim? Como? Eu morava numa casa que era um quadrado de madeira com chão de areia que a gente forrava com lona para poder colocar o colchão para dormir. E isso não encaixava. Não encaixava. E eu falava assim, nossa, por isso que eu falo assim, era uma realidade completamente fora da caixinha. Esse pessoal pobre da novela não, sim, é pobre, não. E aí eu comecei a ficar fascinado pelo mundo artístico por conta dessas coisas. Isso fez você observar o mundo artístico? Fez eu observar o mundo que eu vivia e que era onde eu não queria estar. Certo, você começou a conflitar. Isso aqui não representa aquilo ali. De alguma forma, eu comecei a me perguntar por que ele é pobre, ele tem aquilo e eu sou pobre e não tenho aquilo. Como é que pode? Onde eu tô nessa classe social? Como denominam essas extremidades? Eu não entendia. E aí eu comecei a ver muita TV. Eu comecei a, tipo assim, eu sei tudo sobre artista, eu sei tudo sobre novelas da Globo, dos anos 80, 90. Eu comecei a ver muito filme. E aí eu comecei a viajar, eu comecei a comparar Brasil com os Estados Unidos pela TV. Filme e novela. Porque nos anos 80 e 90 a gente não tinha tanto acesso a filmes brasileiros. Sim, não, né? Ainda mais sendo menor de idade, sim, naquela sim, época. Sim. E aí eu comecei a fazer essa comparação. E aí eu lembro que uma vez eu lembro disso, em 1994, eu já fazia dança com o pessoal daqui de Cubatão. Minha irmã já tinha um primeiro filho, era sobrinho que morava com a gente em casa, ele tinha por volta de 2 anos. E eu lembro que era um domingo, no dia da morte do Ayrton Senna, eu estava sentado na sala da minha casa. E o que eu tinha falado, eu tinha ouvido Mãe Diná, naquele período, falando que foi no final do ano que ia acontecer algumas coisas no Brasil, que ia morrer uma atriz, que o próximo ano ia ter umas perdas muito grandes. Eu estava sentado na sala lembrando daquilo e eu falei, nossa, aquela mulher, do nada, eu lembro disso até hoje, a mulher falou assim, vai morrer uma artista, morreu a filha da Daniela Pérez. Sim. E vai morrer um atleta muito querido. E eu não entendi essa coisa de tempo, eu estava em maio, sentado na sala da minha casa e pensei, nossa, a mulher falou que ia morrer um artista, não morreu ninguém. E foi no dia do acidente do Ayrton Senna em Imola. E eu falava, e era Itália, eu falava, caraca, ele morreu na Itália. Eu só pensava, não tinha noção de morte, de vida. Sabia que ia acontecer, mas assim, era muito louco isso. E eu falei pra minha mãe assim, sabe de uma coisa? Eu quero morar nos Estados Unidos. Ela falava, mas como assim nos Estados Unidos? Eu falei, não sei, eu quero ir pra lá. Imagina, eu quero ir pros Estados Unidos. Hã? Não entendi. E ela tipo assim, vai, se liga. Eu lembro que ela falou assim, me acorda. Não, acorda não, ela falou, para de sonhar. E ela falava assim, até hoje eu escuto, para de sonhar. E ela falava muito isso. Eu falava, mas por quê? Eu falei, não sei. Aí eu cresci com esse objetivo, falando que eu ia morar nos Estados Unidos. Quando você pegou o avião e foi? Eu fui pro Japão a primeira vez que eu peguei um avião. Fui pro Japão, contratado aos 24 anos de idade. E eu falei assim, foi a primeira vez que eu peguei um voo para fora do Brasil. E eu tive conexão em Los Angeles. E a gente ficou 1 hora sentado no aeroporto em Los Angeles. Eu sentei no aeroporto. Eu vi a foto do presidente, que era o Bill Clinton na época, e estava assim, Welcome to the United States of America. Eu não falava um pingo de inglês ainda naquela época. A primeira coisa que eu vi, uma banca, ali em pé uma banca, eu fui lá e comprei um livro de inglês, que na época estava começando, foi em 98. Foi em 98. E aí o Obama era senador. Ele já pretendia ser presidente. E aí ele criou o livro. E aí tinha um livro, Obama Challenge. Se ele fosse presidente, os desafios que ele ia enfrentar naquela época. E eu falei, cara, um negro, americano, já era outro mundo pra mim. Tipo assim, pretende ser. Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu comprei o livro.
Eu lembro que foi o primeiro livro de inglês que eu li e reli, e eu comecei a entender um pouco sobre política e querer aprender mais. Mas eu sempre falei, voltando à sua pergunta, pra gente não perder Aí o raciocínio. você foi para o Japão. Fui pro Japão, fiquei no Japão um mês. Eu lembro que no aeroporto, para ir pro Japão, o dono da empresa que estava me contratando para ir dançar por 30 dias numa casa de shows, ele perguntou se eu não toparia voltar pro Brasil, ficar uma semana no Brasil, depois desse um mês, e voltar pro Japão e ficar 6 meses no Japão. Eu falei, mas como assim? Ele falou, você quer? Eu falei, não, eu tenho que pensar. Ele falou, não, eu preciso da resposta agora. Eu falei, tá, eu aceito. E no aeroporto, na ida, ele me deu o contrato para assinar. Aí você voltou pro Brasil? Aí voltei, aí fiquei assim durante 2 anos. Fiquei 2 anos no Japão, Brasil uma semana, Japão, Brasil uma semana, 6 de 6 meses eu voltava, ficava no Japão. Foi muito louco. E aí em 2000, eu já estava em São Paulo fazendo muito trabalho com a Suzana Alves, a tiazinha. Sim. Fazia João Paulo e Daniel, fazia Cleiton e Camargo, fazia bandas artísticas. E aí eu fui chamado para fazer, com a tiazinha, fazer uma turnê nos Estados Unidos. Ela ia fazer show nos Estados Unidos. E aí foi onde eu falei, cara... E aí eu tinha amigos que moravam lá, que eram daqui de Cubatão, inclusive. Um músico do conservatório, Cláudio Martins, flautista. E o Fábio Fernandes, que era bailarino, que também já mora lá há muitos anos. E aí eu fiquei por lá. Fiquei, assim, 3 meses para conhecer Boston. O pessoal veio embora e eu fiquei nos Estados Unidos, assim, com um dinheirinho, mochilinha nas costas. E aí voltei pro Brasil e falei, minha meta é realmente ir morar nos Estados Unidos. Eu fiquei nos Estados Unidos de 2000 a 2001. E aí eu saí de lá, foi quando teve o ataque às Torres Gêmeas. Eu estava em Boston, não estava em Nova York. E aí eu voltei para o Brasil em 2003, eu decidi que eu ia para os Estados Unidos. E aí fiquei lá até 2010. Como era para você? E como foi para sua mãe, né? É muito engraçado, porque eu meio que... Eu quebrei os laços, assim, da família. A minha adolescência, que nem eu falei, tipo assim, nós fomos criados, minha mãe tinha que sair para trabalhar, então eu não tinha muita série. Eu não me preocupava, cara. Não sei nem como é que foi. Na verdade, eu decidi e ia. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, que eu ia pro pessoal do teatro, eu ia pro Bolsão para fazer teatro. E eu me sentia tão acolhido ali dentro, dos meus amigos, do pessoal, que eu ficava lá, tipo, uma semana. Aí depois de uma semana minha mãe ia desesperada atrás de mim, ia na delegacia, ia atrás de amigo. Mas ela viu você. Aí ela viu, assim, eu lembro a primeira vez que ela foi, tipo assim, desesperada porque eu tinha sumido, mas eu não tinha noção, cara. É engraçado isso, né? A gente, como adolescente, a gente não tem noção das coisas. Tenho, mas... Ela viu, eu chamava a Cris de tia, os filhos dela de primos, de irmão, e eu sentava no colo, e eu adorava estar naquele lugar, cara. E você, óbvio, virou um ícone na família. Todo mundo observando. Primeiro porque você sonhou com algo não, você definiu algo para você e foi atrás e foi buscar. Foi buscar e se realizou. Morei, o meu objetivo era morar, fui lá e morei no Centro Cultural, que é um grande centro cultural. E foi muito lugar que eu acredito que o preconceito lá seja algo que praticamente quase não existe. Nesse centro cultural espetacular. Na verdade, você tem uma abertura maior, mas os Estados Unidos é um país segregado, né? Sim, você tem a mistura de lugares. Nova York, a gente imagina, né? Um lugar pulsante, né? As pessoas estão lá o tempo inteiro, mas assim, você vê pontos que são segregados, ainda existe nos Estados Unidos, mas você não tem não tinha, pelo menos eu nunca, aliás, nem aqui no Brasil. E aí você resolveu voltar para o Brasil? Então, na verdade, eu comecei a trabalhar muito como artista em São Paulo, como bailarino, em várias produções. E uma das grandes produções que eu trabalhei, eu fui fazer a Suzana Alves nos Estados Unidos e eu tinha uma relação aqui no Brasil, até hoje ainda tenho. E eu fiquei nos Estados Unidos com a tiazinha 3 meses e falei, vou voltar. E voltei. Só que eu voltei com um objetivo. Um amigo meu havia dito, vai ter um teste para o musical da Broadway no Brasil. E eu já estava lá nos Estados Unidos, fazendo algumas coisas, tinha feito uns cursos rápidos. E eu falei, eu vou voltar. Só que quando eu voltei pro Brasil, o teste, as inscrições tinham terminado um dia antes. E eu fiquei sabendo no aeroporto, cara. Nossa. E aí eu fiquei muito frustrado, mas aí eu peguei, foi muito engraçado. Porque eu deixei meu material, o currículo, tudo prontinho. E aí eu tava vindo do aeroporto, eu tava vindo pra casa, eu tava vindo de ônibus pra Santos, metrô mesmo, de Guarulhos na época. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Aí eu fui lá na agência, na empresa que tava, a produtora que tava produzindo o espetáculo. E eu fui lá, pedi para falar com alguém, eles me atenderam. Eu falei, olha, você me desculpa, eu queria falar com o diretor que vai produzir o Jorge Tacla Produções, famoso Lá vai ter o espetáculo, o musical Marília Pera, que vai estrear, que é o Vitor ou Vitória. Eu queria saber como é que eu faço para estar mandando meu material. Eu falei, então, a gente já parou os testes ontem e tal. Eu falei, mas eu gostaria muito. Aí a mulher falou assim, não, mas não dá, a gente já tem
já tem 3 mil inscritos, a gente não tem mais por onde. A gente precisavam de 8 homens só. E tinham 3 mil inscritos. Aí eu falei assim, olha só, eu vou, tipo assim, eu não quero ser insistente, mas assim, eu só quero entregar o meu currículo para o diretor. Eu vim dos Estados Unidos só para isso. Eu acabei de vir... Como assim dos Estados Unidos? Eu falei, eu morava lá, eu já queria voltar e esse foi o ponto-chave, tipo assim, foi o meu start para estar de volta. E ela falou, sério? Eu falei, eu só queria entregar... Eu não sei se eu vou passar, eu quero fazer o teste, mas entregar meu currículo principalmente. Aí ela falou, tá, tudo bem. Aí ela passou uma mensagem e o diretor decidiu me atender. Foi o Jorge Tacla. Ele me atendeu e ele falou, o que você veio fazer o teste? Ele me pediu para eu explicar. Eu falei, olha, desculpa, eu não tinha condições de continuar lá, eu estava sentindo muita falta, eu estava trabalhando numa coisa, fazendo curso, e não tinha como, e eu queria voltar e queria trabalhar no Brasil. E aí eu queria a oportunidade de fazer o teste, só que eu não sabia que acabava ontem. Eu recebi a mensagem do meu amigo há 2, 3 dias, comprei a passagem e vim embora. E aí ele falou, tá bom, pode vir na quinta-feira que você vai fazer o teste. E aí eu passei, cara. Passou no teste, 3 mil inscritos, você foi uma semana, foi muito louco, assim, foi uma semana de testes. E aí eu fui passando. E aí no último dia tinha que cantar. E tipo assim, todo mundo já cantava muito em 1991. Não, mentira, em 2001 na verdade. E eu não cantava nada, eu nunca tinha feito aula de canto na minha vida. E aí eu falei assim, pô, eu quero. Mas eu percebi que eu era muito ruim. Mas eu fiz tanto com a minha dança, eu entreguei tanto, que tipo assim, eu quero passar pela minha dança. Porque eu não sou cantor e eu não sou ator. A minha dança. A minha ferramenta é a dança. E aí, na verdade, foram... eliminando artistas, eliminando, e daqui da Baixada ficou eu e o Zeca Rodrigues. Daqui, assim, para a última seleção. E aí eles ligaram, eu falei, agora a gente vai ligar para falar quem são os selecionados. E aí me ligaram em casa, eu morava no Casqueiro, eu tô ligando da produção, você foi selecionado pro elenco. Eu falei, tá, mas quem mais daqui da Baixada? Mas só você. Ah, o grupo, e que aí, era você tipo e o assim, Zeca. Eu, Zeca, tinha a Elaine de Santos, um pessoal, muita gente tinha daqui. Porque naquela época era uma das primeiras grandes produções da Broadway que estava vindo pro Brasil. E aí com a Marília Pera, cara, Léo Jaime, Drica Moraes, Daniel Boaventura. E aí foi muito louco. E aí eu peguei e passei, e aí pra mim, tipo, saí, aí eu comecei a falar, não. Aí daí fui pra Adriana e Rapaziada, fui chamado pra fazer parte do teste pro elenco. E aí a carreira... Aí comecei a cantar, comecei a dançar, e aí foi. E aí porque o artista naquela época, o artista fora do Brasil, ele era um artista que ele fazia tudo isso, né? Sim. Cantar, dançar... Já era naquela época. Na verdade, é uma cultura americana, já né? era uma cultura deles. É uma cultura deles de começar, tipo assim, tanto é que as escolas, eles te dão esse caminho. As escolas já te dão escolas integrais, lá são integrais, elas já te dão a oportunidade de você escolher uma área artística para seguir, ou esporte. Tudo isso se tornou conhecimento, as vitórias se tornam conhecimento, legado, uma bagagem espetacular. E você aplica isso nos teus projetos. Sim, graças a Deus eu acho que deu pra gente trazer para as minhas aulas. Eu fui uma das primeiras escolas a trabalhar o teatro musical aqui na Baixada. Eu fui um dos primeiros artistas da Baixada Santista a trazer um espetáculo de academia de dança sendo totalmente musicado. Eu trouxe o Litoral on Broadway, eu sou produtor e criador do Litoral on Broadway, e eu trouxe o Feed Fest Brasil. Eu trouxe o Feed Fest, que é um braço do Foreign Dance International Festival, que é o festival que eu trabalho há 8 anos aqui em Santos já. Que é um festival que virou parte do calendário da cidade. E é um dos grandes festivais, né? É bem conhecido, né? É um festival que já agrega muita gente. A gente conseguiu fechar parceria com a Universidade Carolina do Norte, Universidade da Carolina do Norte. Conseguimos fechar com a Broadway Dance Center, que eu estive lá. Até com o Alvin Ailey a gente conseguiu colocar bailarinos no Alvin Ailey, no Steps on Broadway. Na Argentina a gente fechou com Espanha, Dança 180, uma instituição de dança na Espanha. Fechamos com um festival parceiro na Argentina, agora a gente fechou com o Itália, Livorno. Então eu acho que essa bagagem deu um know-how. Assim. E você como professor, como incentivador, como uma pessoa que trabalha, mas a gente percebe na sua vontade, na sua garra, nos teus sorrisos, o quanto você gosta, o quanto você ama o que você faz. Muito. Você encontrou alguns Andrés? Alguns meninos obstinados? Vários. Até hoje a gente ainda encontra, e eu falo, esses dias mesmo estou atendendo agora, né? A gente trabalha com atendimento, e aí eu vejo, você tem muito você pode fazer isso, já pensou? Não. Falei, tenta, sabe? Porque a gente acaba tendo uma visão meio aberta para tudo, né? Então a pessoa está falando sobre uma coisa, às vezes, e é muito legal isso, é uma análise intuitiva, né? Às vezes você chega para mim pedindo opinião para uma coisa, quando na verdade você tinha que focar em outra, sabe assim?
E eu acho que são esses quase 50 anos que acabaram me dando essa expertise de repente, analisar a pessoa. Eu falo, eu tenho muito essa coisa de jogo de análise pessoal. Você assim, tem muito... eu gosto muito dessa coisa do analisar, de fazer consultoria para poder falar, já pensou nisso? Nunca pensei. O que você gosta? E mesmo artista mesmo, os bailarinos aqui, eu trabalhei com um projeto que era Meninos no Balé, aqui em Cubatão, em 2011, que eu consegui pegar 17 menininhos assim para fazer aula de balé comigo, tal, foi legal. E aí um desses meninos hoje é bailarino no exterior, sabe? Quando a gente fala dessas conquistas, você traduz isso na sua alegria e também em tudo aquilo nessa bagagem que você trouxe, tanto do aqui como do Japão, como dos Estados Unidos, do teu conhecimento, os palcos que você já pisou, as companhias que você já fez parte, os shows que você já brilhou, tudo isso, e você traz tudo isso para cá, tudo isso para esse momento. Você comentou há pouco que você voltou a dar aula, né, porque a pandemia interrompeu tudo. Na sua análise, como retomar agora? E o que ficou de diferente agora, André? Na sua sensibilidade, o que ficou de diferente agora? Eu acho que o diferente, assim, é um diferente que vai fazer parte, a gente tem que tentar se adaptar, é essa forma híbrida de se trabalhar. Eu acho que é o mais complicado, assim, pra gente, pelo menos para mim foi, porque a gente tem uma visão de universo virtual, né, uma coisa de diversão, de curtir, né, e de repente quando isso veio para um outro patamar que tem que ser profissional tanto quanto no presencial, eu acho que é o mais complicado, porque assim eu trabalhei durante a pandemia, eu ainda dei os primeiros meses no início da pandemia de aula virtual, e aí depois isso foi minando, né, porque as pessoas não queriam muito estar lá na frente, porque ainda estavam esperando que tudo voltasse muito rápido. Sim. Então, quando vimos que não existia essa possibilidade e as pessoas foi tentando se readaptar, e a gente percebeu que, tipo assim, a gente precisava aprender sobre o universo virtual, a gente precisava entender sobre esses mecanismos e essas dinâmica ferramentas, toda, né? Principalmente as ferramentas que a gente tem a nosso favor, né? E aí eu fui fazer um curso, sabe? Eu fiz um curso de 1 ano e meio de marketing digital. Eu me tornei especialista em marketing digital para poder entender isso e como é que a gente ia trazer isso para o meu mercado. E aí eu acho que até deu certo um pouquinho, mas a gente ainda está aprendendo. Eu acho que a gente vai ter que ter muito jogo de cintura ainda, principalmente as pessoas que estão na zona de conforto, achando que tudo é muito presencial. O cenário está mudando, as coisas estão mudando. A partir de agora é uma nova era. Eu acho que tipo assim, a pandemia veio para ser o divisor de águas. Então, independente dessa coisa que as pessoas abriram os olhos para em questão de empatia, vou me tornar repetitivo e redundante, mas é isso. Essa coisa que as pessoas viram. A empatia é necessário, olhar para o outro, ter mais... dar mais valor às pessoas que estão próximas, porque as perdas foram muito rápidas, né, nesse último ano, mas principalmente a gente vai ter que realmente sair da zona de conforto, entender que o cenário é outro, que os mercados são outros e a gente precisa se readaptar. E o universo virtual, essa coisa da internet é o que vai estar, né? E tá mudando, né? Já está vindo uma nova vertente aí. Sim, sim. Essa condição de você estar aqui agora e em todo lugar ao mesmo tempo. Exato. Essa nova forma. E todo mundo tem essa consideração. Tá na palma da mão de todo mundo. Na palma da mão. Por exemplo, a gente tem, como eu falei, a gente tem o Feed Fest, né? Eu sou presidente de uma associação, que é a ADALPA, Associação de Dança do Litoral Paulista, que é a detentora dos direitos autorais do Feed Fest Brasil. E o Feed Fest, nesses últimos 7 anos, foi sempre presencial, como tudo que é evento artístico. E em 2020 nós nos vimos, né, estacados, né, enfrentando a pandemia, então nós ficamos lá parados, sem saber como agir. E aí a Juliana teve uma sacada de nós fazermos uma edição de tudo que aconteceu nesses últimos anos e trazer para o universo virtual, mas tipo assim, como pautas, tipo, como flashes, trazendo fotografias, falando quem foram os campeões especiais, e trazer isso como conteúdo para as redes sociais. Criar um conteúdo, mas não era o festival, era um revival de tudo que aconteceu. Para marcar o momento. Para marcar o momento que não tinha o presencial. E aí, quando foi em 2020, a gente foi aprovado no PROAC para fazer 2021. E infelizmente a pandemia se estendeu para 2021. Então nós precisávamos, na verdade, bater o martelo. Então foi decidido que seria virtual. E aí nós achávamos que vamos fazer virtual, mas cara,
A Juliana, tipo assim, eu tiro o chapéu para ela, porque assim, ela é produtora cultural 24 horas por dia. Então ela tem outros trabalhos que é também produção cultural. Então ela se dividia nesse tempo com o nosso projeto e os projetos que ela tem pessoal para outras empresas. E ela varava noites. Na verdade, ela gosta de passar a noite trabalhando. É workaholic. Porque ela se controla. Não, é porque por conta das distrações do dia. Ela prefere a madrugada porque ela se concentra. E eu também, eu prefiro as manhãs. Eu acordo às 4 da manhã para trabalhar nesse meio período, onde eu não tenho invasão de sons. Interferência nenhuma. Nada. E aí ela fica manhã e noite, dia e noite, assim, ela dorme muito pouco. E eu, como eu tenho o meu trabalho paralelo, eu chegava em casa e fazia tudo que eu tinha que fazer à noite, ou de madrugada acordava, ou dormia, para poder dar conta. E a gente percebeu que isso não vai mudar, né? A gente percebeu que a gente vai precisar caminhar nesse normal. É o normal agora. Vai ser o normal. Já é, né, na verdade. Projeto do FeedFest? Quero falar sobre isso também. Vamos lá. Desculpa, acho que eu tô me estendendo demais, gente, mas se eu estiver falando, dá um comentário aqui. Mas é isso. A gente fez agora, esse ano foi um ano muito produtivo para a gente que trabalha com cultura aqui na cidade. E a Dalpa conseguiu produzir, a gente produziu uma semana de imersão logo depois que a pandemia foi liberada. A gente conseguiu trabalhar um projeto muito legal que é Imersão Corpos Reflexivos, que foi uma seleção de 16 artistas para passar 4 dias com um profissional falando sobre como que um bailarino brasileiro tem que agir, tem que dançar, o que ele precisa entender para fazer parte de uma companhia nacional ou internacional. E aí essa diferença entre os mercados nacionais e internacionais foi muito legal. A gente teve o Dancine, que foi a primeira vez. O Dancine a gente produziu um evento que era um festival internacional de videodança. Então, assim, tudo que era dança produzido para as telas do cinema. Então a gente produziu, foi muito legal esse festival. A gente está querendo fazer outro, a gente está vendo os recursos. E o FeedFest, que a gente acabou agora no dia 31 de outubro, que é a nossa menina dos olhos, porque já está, né, quase andando sozinho. A gente conseguiu produzir o FeedFest, foi um sucesso, mas foi cansativo. E agora a gente está aí voltando de forma presencial aqui em Cubatão com a Mostra Cubatense de Dança. Maravilha. Que vai acontecer no dia 5 de dezembro, no Centro Esportivo Pita. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, às 19 horas, às 20 horas, na verdade. Posso fazer, eu não vou nem fazer uma sugestão, de repente até um pedido. Claro, por favor. Que de repente um próximo festival que se faça numa praça à luz do dia, ou então à noite, uma condição. A gente tem. Sim. Na verdade, a gente trouxe essa ideia em 2017, porque quando a gente foi montar o festival, a gente queria que fosse em Cubatão. Porque eu tive a ideia e chamei a Juliana e chamei a Vanessa para fazer parte disso. E nós 3 somos de Cubatão. Só que nós não tínhamos um espaço para atender um festival internacional. A cidade não tinha uma estrutura, na verdade, né? Sim. Então nós fomos ver o mais adequado era Santos. Então a gente conseguiu fazer em Santos e aí em 2017 nós queríamos fazer a Teia FeedFest, a gente chama de Teia. Porque a ideia era pegar Praia Grande, Cubatão, Guarujá, São Vicente, praças em Santos, pontos alternativos nesses lugares e fazer apresentações ou subfestivais durante a programação FeedFest. Bacana, essa bacana. É a ideia, sim, porque agora, como a gente essa questão de espaços reservados, espaços fechados, as pessoas têm agora uma certa preocupação. Um espaço aberto, ele merece ser ocupado. Merece ser ocupado. E seria muito bom, e é muito bom isso, porque a gente acaba atraindo o olhar de um outro público. Sim. Né? E a gente consegue essa interatividade de um público que não está acostumado a ir ao teatro. É o descentralizar e estender isso a todos, né? Todos, de uma exato. Forma bacana. É bem por aí. Bacana. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Passa voando. Eu realmente muito satisfeito com esse nosso bate-papo, André. Tem muito ainda para a gente poder falar. Você retorna aqui mais vezes para a gente conversar a respeito. Tamo junto. Falar sobre cultura, sobre dança, sobre essa questão, porque a vida nos vai dando condições de se preparar e de melhorar cada vez mais. E todo esse conhecimento a gente decide o que fazer com ele. Sim. Se é para repassar, para melhorar a vida de outros seres humanos, se é simplesmente para ficar consigo mesmo, é nos dado o livre-arbítrio. E você escolheu partilhar isso. Eu acho que faz parte, né? Eu acho que isso é a nossa missão enquanto ser em sociedade. Né? Poder passar um pouco do que você aprendeu, porque acho que saber é uma palavra muito forte, mas a gente tem que entender que tudo é troca de saberes, não saberes
para a pessoa própria, aquela coisa do não guardar para si, porque senão não adianta, né? E você trilhou um caminho, abriu um espaço para que muitos pudessem caminhar. Talvez você mesmo não tivesse a noção na época de que você estava abrindo todo esse espaço. Na verdade, hoje a gente ainda não tem, né? Na verdade, a gente fica nesse lugar comum de achar que a gente só está fazendo o nosso trabalho. A ideia é fazer o meu trabalho e se puder trilhar, ajudar pessoas a trilhar caminhos, melhor ainda. O que você diz para aquele jovem que está nos assistindo agora, que está morando numa comunidade, que tem um sonho de ir para os Estados Unidos ou ir para qualquer lugar do mundo? Cara, são tantas coisas que a gente tem vontade de falar nesse momento, mas como ontem nós tivemos um ato solene na Câmara que foi em homenagem ao Dia da Consciência Negra, e a gente percebe que o artista negro, o artista mulher e o artista negro principalmente, eles têm... O caminho é muito mais árduo, sabe? Eu acho que assim, a gente, por mais que pareça mimimi, por mais que pareça repetitivo, é preciso ser dito. Então o que eu diria para esse artista, não só para esse artista, mas principalmente para todos, primeiro é que todos temos o direito de sonhar, todos temos a capacidade de realizar e todos podemos ir atrás dos nossos sonhos. É claro que para uns vai ser mais difícil que para outros, mas nada pode impedir você de tornar o seu sonho realidade. Simplesmente corra atrás, estude bastante e vá, porque você pode ser o que você quiser ser. Tá aí, ó, dito por alguém que acreditou no sonho e foi correr atrás do sonho e realizou. Realizou e tem muito mais para realizar ainda. André, suas considerações. Querido, eu quero agradecer mais uma vez o convite, quero agradecer a você que está aí acompanhando o nosso bate-papo. Eu espero que eu possa ter trazido um pouco de luz aí nos caminhos, porque a gente pensa que não, mas às vezes a gente acaba esclarecendo muitas coisas. É um prazer trocar a minha experiência com vocês e já quero convidá-los para que no dia 5 de dezembro vocês estejam lá assistindo e prestigiando um pouco das várias academias de danças que tem aqui em Cubatão e que vão estar trazendo um pouco dos seus trabalhos para agraciar a nossa noite de mostra, não é mostra cubatense, é mostra cubatense de dança, é isso mesmo. Vai ser onde? No Pita, no dia 5 de dezembro às 20 horas. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível. Tá aí o convite, não pode perder. Gratidão, André. Muito obrigado por estar participando querido. aqui. Tchau, tchau. Agradecendo ao André, agradecendo a Maria Clara aqui nos controles eletrônicos, agradecendo sempre a você, a sua audiência. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Ai, gente.